crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam em paz juntamente com seus familiares. Vamos começar a nossa escola bíblica, vamos baixar nossas cabeças e falar com o nosso Deus. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos falando com nossos alunos, pela oportunidade de nós estarmos louvando ao Senhor. Te pedimos que seja abençoando a nossa escola dominical, ó Pai. Abençoa essas crianças, abençoa a família de cada um, que o Senhor possa estar protegendo e guardando a vida de cada um, ó Pai. Que eles nunca desviem dos seus caminhos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, crianças, nosso texto bíblico de hoje está baseado em Gênesis 11, versículo de 1 a 9. Vamos abrir a Bíblia para a gente ler? Então, Gênesis 11, versículos de 1 a 9. Vamos lá? A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tomemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor e os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Então, como vocês viram, nossa história de hoje é sobre a Torre de Babel, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre a Torre de Babel. Então, Deus abençoou os filhos de Noé, que tiveram muitos filhos e se espalharam e deveriam se espalhar por toda a terra. Passado algum tempo, muitas pessoas já haviam nascido e falavam a mesma língua. Alguns partiram do Oriente e chegaram à planície de Sinear. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Então, naquele tempo, não existia, por exemplo, né, o chinês que fala a língua da China, o japonês que fala a língua do Japão, né, o brasileiro que fala o português. Então, não existiu nenhuma dessas separações. Todos falavam a mesma língua. Com o passar do tempo, o povo descobriu que se podia fazer tijolos da terra. E faziam tijolos de barro e os queimavam para tornar duros e resistentes. Vocês já viram tijolo feito de barro? Né? Normalmente uns tijolos grandes, ainda tem algumas casas muito antigas, ainda são feitas desses tijolos. Então, deu tão certo eles fazerem os tijolos, que eles disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles estavam vaidosos por fabricarem tantos tijolos, olhavam para as paredes cada vez mais altas e ficaram orgulhosos. Deveriam falar uns aos outros: Agora todos irão se lembrar da gente. Vamos ficar famosos. Algumas pessoas pensam que eles estavam realmente tentando construir uma torre que alcançassem o céu, né? Então, nós vamos ver aqui, crianças, nessa figura,
Olha que torre enorme que eles estavam construindo, né? Todas feitas com tijolos que eles faziam à mão e carregavam, né? Iam empilhando para construir a torre. E a vontade deles é que essa torre chegasse até o céu, tá? E o que mais? Eles queriam ficar famosos, que todo mundo conhecesse eles, né? Pelo feito que eles estavam fazendo, né? Pela torre que eles estavam construindo. Então, eles agiram errado, né? Eles colocaram Deus fora dos seus planos. Não estavam colocando Deus acima de tudo, porque normalmente quando a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que falar se Deus quiser, né? Pedir orientação a Deus para nos ajudar com aquilo, né? Mas eles não fizeram nada disso. Eles estavam achando que somente eles podiam conseguir terminar aquela obra tão magnífica, tão diferente, né? Deus sabia de tudo que o povo estava planejando e falou. Vamos ler o que Deus falou, o que está escrito no Gênesis 11, versículo 6. Ó. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. O 7 também. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Então, o que Deus fez? Deus fez que cada um falasse uma língua, né? Uns falavam português, outros falavam espanhol, outros falavam inglês, né? E aí eles começaram a se desentender, né? Um pedia tijolo, o outro levava a enxada, outro pedia água, o outro levava barro, né? Então aí, com essa confusão, com essa mistura de linguagens, eles começaram a se desentender, né? Então, aqui, ó, Deus misturou e confundiu a linguagem do povo, de modo que eles começaram a falar em línguas diferentes. Você pode ter ideia do que aconteceu quando começaram a conversar cada um em linguagem diferente? Que confusão, né? Deve ter sido. O chefe mandava os operários fazer o serviço, mas eles não podiam fazer porque não entendiam. Nem os operários não entendiam e não tinha como a construção continuar. Assim, pararam de construir a cidade e a torre. E aí, ó, eles abandonaram, né, esse trabalho, porque como não estavam se entendendo, eles deixaram de construir. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Então, aos poucos, os grupos que falavam a mesma língua se reuniram e formaram seus grupos, e todos se espalharam pela terra. Então, o que aconteceu? Eles se espalharam e ficou lá, né, a torre sem terminar de ser construída. E aí eles abandonaram, né, esse trabalho. Cada família, cada turma que falava a mesma língua foi para um lado. E assim, né, eles cumpriram a vontade de Deus, que era espalhar por toda a terra, né? A ordem de Deus para as pessoas era que se espalhassem e povoassem a terra. Mas as pessoas fizeram novamente tudo errado. Confiaram em sua própria capacidade, foram orgulhosos e quiseram ficar famosos. Deus então confundiu a linguagem do povo para que juntos não fizessem coisas piores, né? Imagina, eles estavam fazendo isso, achando que estava conseguindo fazer tudo que quisesse, né? Então, Deus resolveu cortar essa vontade deles, né? O que Deus faz é sempre bom, agradável e perfeito para a nossa vida. O melhor que temos a fazer é obedecer a sua palavra. Então, criança, algumas vezes a gente age como esses habitantes, né, do início do mundo, né, da criação do mundo. A gente pensa que a gente pode fazer o que quiser, só porque a gente sabe fazer determinada coisa muito bem, a gente pensa que não precisa de Deus, mas não é assim, né? Na verdade, tudo que a gente vai fazer, a gente depende do nosso Deus, né? Nós temos que colocar Ele acima de todas as coisas. Então, Deus tem falado conosco pela Bíblia, né? Através da oração. Então, através
dessas coisas, nós podemos saber qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Então, a tia fez aqui, vocês vão fazer uma tarefinha, tá? Vocês vão pegar uma folha de papel, vão desenhar uma torre bem alta e vocês vão colocar essas palavras aqui, ó, né? Primeiro, o que nós temos que fazer? Como se fosse, cada palavra dessa é como se fosse cada palavra um tijolinho ou um andar dessa torre, né? Nós temos que acreditar, né? Acreditar em quê? Acreditar em Deus, acreditar na criação do mundo, né? Que Deus fez todas as coisas, foi Ele que nos criou, né? Então, assim, nós temos que acreditar em Deus e em Jesus, né? Que Deus mandou seu Filho ao mundo para nos salvar. Então, a primeira coisa é acreditar em Deus, que Deus criou todas as coisas, né? Assim, esse aqui será o primeiro tijolinho, né, que nós vamos colocar na nossa torre. Mais um tijolinho que vocês vão escrever, ó, é receber Jesus, né? Como que nós temos que fazer? Receber Jesus em nosso coração, né? Através de Jesus, nós podemos obter o perdão, né? Nós podemos chegar a Deus, né? E assim, esse será mais um tijolinho para a gente chegar aos céus, né? Recebendo Jesus em nossos corações. O outro tijolinho é pedir perdão, né? Nós temos que sempre pedir perdão, todos os dias. Nós pecamos e carecemos da glória de Deus, né? Nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias. Nós pecamos no pensar, no agir, no falar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar de pedir perdão a Deus, né? E pedir também que Deus nos ajude a não estar pecando, né? Mesmo sabendo que somos pecadores, nós temos que pedir ajuda a Deus para sempre fazer a vontade dele na nossa vida. Outro tijolinho, amar a Deus, né? Então, esse é mais um tijolinho que nós temos que ter na nossa vida para que nós possamos chegar ao céu. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus mais que o celular, mais do que o nosso brinquedo favorito, mais do que o nosso cachorro de estimação, o nosso gatinho, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Outro tijolinho que nós vamos aprender é sobre obedecer a Deus, né? Nós temos que seguir essa sequência, né, de fatos, né, e obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer as suas leis, as suas ordenanças, né? E onde que está isso? Está na Bíblia, né? Na Bíblia a gente vai achar o que Deus quer para nós, né? Que é para a nossa vida. Então, não podemos esquecer de estar sempre obedecendo a Deus. E por último, mas não menos importante, né? Nós devemos adorar a Deus, né? Mais um tijolinho para a formação da nossa torre, ó. Nós devemos adorar a nosso Deus. Como nós vamos adorar a nosso Deus? Cantando louvores, fazendo orações, lendo a Bíblia, né? Amando ao próximo, fazendo bem às pessoas que mesmo que a gente não conhece, né? Então, todas essas coisas a gente vai estar adorando a Deus, né? Então, esses são os nossos tijolinhos, né? Os tijolinhos do crente, que nós vamos usar para construir a nossa torre, né? Então, que vocês possam fazer essa torre, né, em casa e escrever esses verbos, né, que nós temos que fazer para nós conseguirmos alcançar os céus. E aqui também nós temos o nosso versículo de hoje, ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos repetir? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo está em Romanos 3, 23, né? Então, tá lá, ó, Romanos 3, 23, tá bom? Então, que vocês tenham uma boa semana e que nós possamos estar sempre buscando fazer a vontade do nosso Deus na nossa vida, tá bom? Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!